Senhoras e senhores, senhoritos, senhoritas, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Então, essa aula é direcionada para os alunos do primeiro ano do Colégio Afindizia Freire de Disciplina em Artes. E finalmente começamos a quarta unidade e vocês logo logo se verão livres de mim, finalmente. Puta que pariu. Mas enfim, para a gente finalizar essa quarta unidade, a gente vai trabalhar especificamente com a arte indígena, falando sobre arte afro-brasileira na unidade passada. Né? Eu, infelizmente, não deu para dar aquela aprofundada muito no assunto e tal, que eu acabei ficando doente, peguei Covid, não sei o que, foi uma bagaceira que só. Mas agora a gente vai finalizar com a arte indígena. Serão 3 aulas somente antes da nossa prova, mas vamos tentar fazer com que essa bagaça valha a pena, tá? Eu vou enviar uma apostila para vocês que é um texto bem bacana, bem interessante, da Lúcia Russac van Velten, chamada Artes Indígenas, notas sobre a lógica dos corpos e dos artefatos. Isso aqui, inclusive, é um texto relativamente curto, são 12 páginas, na verdade são 7, quais a gente vai trabalhar especificamente, porque a outra parte é a capa e as referências bibliográficas, então são 7 páginas apenas para a gente falar sobre. Aí a gente começa o texto com o seguinte: como apreender em sua diversidade artes que para, paradoxalmente não compartilham da noção ocidental de arte. Esse artigo objetiva explorar algumas das peculiaridades, porra, tá difícil hoje, né? Das artes indígenas e mais particularmente aquelas que são relativas ao corpo humano, com a pintura e outros adornos articulados às noções nativas de corporalidade. A gente trabalhou a arte indígena, salvo engano, no 8º ano já. E aí a gente tratou de uma forma mais generalista dessa arte indígena, né? Falando sobre a produção de artefatos, a produção de artesanato, um pouco também de pintura corporal. E aí nesse caso a gente vai trabalhar mais especificamente dentro dessa ótica da pintura corporal. Mas tem algumas questões bem interessantes para a gente tratar nesse assunto daqui. Beleza? E a gente começa o seguinte: a história nacional, contemplada a partir da experiência e da memória das populações indígenas, apresenta uma sucessão de confrontos que eclodiram nos primeiros contatos, se perpetuaram ao longo dos séculos e permanecem sem término previsível. Há, contudo, crescente reconhecimento do direito dos índios à diferença cultural e enfatiza-se o fato de os índios explorarem de forma sustentável seus territórios, contribuindo efetivamente para a conservação ambiental na Amazônia e em outros biomas. O protagonismo indígena, efetivado mediante suas associações, amplia essas conquistas, convergindo para a valorização do papel dos povos indígenas na formação cultural do país. É interessante a gente falar isso porque a gente vive num momento político e social extremamente conturbado. Existem políticas públicas que defendem culturalmente os nossos povos originários. Existe a intenção, pelo menos, dessa defesa dos nossos povos originários. Povos originários são aqueles povos que já pertenciam ao nosso território, que já estavam aqui no território brasileiro quando da chegada dos portugueses aqui no nosso país. E aí, só que a gente sabe que existiu todo um processo de, basicamente, destruição de toda a cultura indígena, surgida a partir dessa chegada dos portugueses aqui no Brasil, de esse apagamento da história indígena através do processo de escravização deles, que acabou se tornando um pouco mais difícil por conta da forma que eles conheciam já o próprio território, porque pertencia a eles, né? E por isso que os portugueses acabaram investindo muito mais no tráfico negreiro
trazendo negros africanos que foram escravizados e explorados aqui. Mas uma das formas que os portugueses tiveram de controle em relação aos indígenas foi através das missões jesuíticas, o processo de catequização dos nossos indígenas. É interessante que hoje mesmo eu estava gravando aula para o pessoal do 7º ano, que aí eu falei sobre a administração portuguesa no Brasil. E aí durante os governos gerais, principalmente durante o primeiro governo geral, que foi com Tomé de Souza, mas é muito trabalhado isso no terceiro governo geral com Mendes Sá. No primeiro governo geral, os portugueses trouxeram jesuítas para aqui para o Brasil. Durante o terceiro governo geral, com Mendes Sá, o processo de catequização já estava a toda, né? E aí, aqueles índios que eram catequizados, que se convertiam ao cristianismo, principalmente ao catolicismo, eles eram tidos como amansados, né? Então, o próprio regimento, a própria legislação, digamos assim, construída pelo Mendes Sá para aqui para o Brasil, influenciada pelos portugueses, ele fazia com que esses indígenas catequizados eles fossem protegidos. Já aqueles que não aceitavam a catequização, ou aqueles que ainda não haviam sido catequizados, ainda não haviam sido descobertos, eles eram chamados de gentios, mas não gentio com L no final, gentio com O, com a ideia de selvagens. Eles eram vistos como silvícolas, como selvagens. E por conta disso, a própria administração portuguesa, com Mendes Sá, atacava esses indígenas. Então, era tipo aquela ideia. Você indígena, você aceita Jesus? Aí, com aquele todo processo de apagamento de cultura, aquele processo todo de... Esqueci a palavra agora, que eu tinha até usado antes. De lavagem cerebral, né? Aquele processo todo de lavagem cerebral em cima dos indígenas para fazer com que eles apagassem parte da sua cultura para aceitar Jesus. Então, aceita Jesus, indígena, tá, eu aceito. Ou pronto, venha para cá, nós vamos te proteger, seja convertido, porque Deus misericordioso vai salvar a sua alma. Mas aqueles indígenas que não aceitavam a catequização, o que é que eles faziam? Matavam, escravizavam, chegavam assim, seu filho da puta, você não vai aceitar Jesus não, desgraçado, você vai arder no mármore do inferno, seu sacana, escroto. Você não quer aceitar Jesus não? Você tem que morrer, você tem que ser escravizado, porque Jesus falava lá na Bíblia, não sei nem gente como é isso, que se você não aceitar ser salvo por Deus, se você não aceitar ser salvo por Cristo, você tem que sofrer, porque você vai para o inferno. Imagine a lavagem cerebral em cima de um povo que, primeiro, já estava aqui dentro do nosso território. A terra pertencia a esses indígenas. Aí vem um rebanho de filha da puta de lá da casa do caralho, de lá de Portugal, chega aqui no Brasil e quer impor a cultura deles. E quer chegar e falar o que é certo e errado. Porque você não pode andar pelado não, porque isso está errado, porque lá na Europa, porque nós somos civilizados, nós europeus somos civilizados, vocês são... Olha, puta que pariu, deixa o povo vivendo do jeito que estava aqui, não é? Então, essa tentativa de chegar, de converter os indígenas para aquilo que os europeus acreditavam como certo, fez com que muito acontecesse o apagamento da cultura indígena. Quando não, havia alguns até que foram catequizados, conseguiram ainda manter poucas de suas tradições culturais indígenas, inclusive religiosas, e se uniu ao que aprendeu com o cristianismo europeu. Assim como aconteceu com os negros africanos que foram escravizados, que trouxeram a sua cultura, a sua religião aqui para o Brasil
e com essa mistura, com esse sincretismo, com essa necessidade praticamente de aceitação da cultura europeia, eles precisaram fazer uma mistura, né? Miscigenar essas culturas, misturar essas culturas. Então, essa conversão forçada ao cristianismo acabou gerando muito do apagamento da história dos indígenas, inclusive da arte indígena, né? As manifestações artísticas indígenas que se expressam através de artefatos e grafismos têm sido alvo no Brasil de algumas iniciativas positivas em um contexto mais amplo de proteção dos patrimônios culturais indígenas, embora permaneçam incompreendidos e desvalorizados pela maioria dos brasileiros. Eu acabei esquecendo de falar uma coisa que é bem interessante. Um pouco mais acima fala assim sobre a contribuição desses indígenas para a conservação ambiental na Amazônia e em outros biomas. Existe toda uma perseguição por parte desses atuais políticos que estão no governo federal, principalmente, mas também alguns governos estaduais, governador da Amazônia, no Mato Grosso do Sul, tal, que eles estão tacando foda-se para os indígenas mesmo, por conta do capitalismo, da exploração dessas terras. Quanto menos terra para os indígenas, mais terra para a pecuária, para a agricultura, menos floresta, inclusive, mais calor, mais bichos mortos, mais vírus se espalhando pelas cidades, porque aqueles vírus que muitas vezes estão em alguns animais que estão lá dentro da fauna, dentro da flora, bonitinho lá no meio da floresta, só que aí você acabando com o habitat natural deles, a tendência é eles saírem de lá e procurarem outros locais, invadindo a cidade, levando doenças que estavam somente com eles lá, que estavam a salvo de tudo, eles começam a trazer para cá, para civilização, né? Para a civilização, para as cidades. E aí os vírus se espalham, né? Tipo, a própria ideia da pandemia na China ocorre também por conta disso, porque se acaba com a natureza e aí o vírus que estava nos morcegos acabava vindo para as cidades. E claro, tem uma cultura alimentar deles, tal, que a gente não pode reclamar não, porque o povo come morcego, come cachorro, come não sei o quê. Gente, a gente come tripa de boi, come testículo de vaca, testículo de boi, come tripa de vaca. Pô, cachorro quente, a salsicha de cachorro quente é feito com papelão. Porra, vai falar da cultura alimentar dos outros? O povo tá comendo miojo, miséria, miojo, cheio de sódio. Câncer, 2 dias tem que estar com câncer. Pacá do caralho. Mas enfim, os indígenas, eles protegem o ambiente deles, a forma que eles produzem é uma forma sustentável, porque eles produzem para a subsistência deles. Mas os índios precisam viver em civilização, tal. Eles já vivem, mas eles vivem dentro das comunidades dele, têm acesso à população das cidades, inclusive muitas coisas que eles produzem lá no território deles é vendido nas cidades, mas eles sabem produzir de forma sustentável. Ao contrário desses grandes fazendeiros, agricultores, pecuaristas, que estão relacionados muito ao governo e muito relacionados ao desmatamento do país, né? Mas enfim, aí voltando aqui. As manifestações artísticas indígenas que se expressam através de artefatos e grafismos têm sido alvo no Brasil de algumas iniciativas bacanas, positivas, em um contexto mais amplo de proteção dos patrimônios culturais indígenas, embora permaneçam incompreendidas e desvalorizadas pela maioria dos brasileiros. Por quê? As ações afirmativas articulam-se a um conceito de patrimônio cultural imaterial. A gente já fez essa discussão sobre o patrimônio cultural material e imaterial, sendo material aquilo que é tangível, que é tocável, né? Material são os prédios, são os artefatos que a gente encontra, o artesanato de um determinado local, geralmente mais antigos.
E enquanto que o imaterial é mais a ideia dos saberes, das tradições, dos modos de fazer de determinadas culturas, né, festejos populares e assim por diante. Então, as ações afirmativas articulam-se ao conceito de patrimônio cultural imaterial, cujo surgimento é parte de um longo processo que envolve diferentes países e instituições preocupados com a diversidade cultural. Paralelamente, órgãos nacionais com a colaboração de universidades, colaboração de universidade, salve a universidade pública, viu? Educação pública de qualidade, é preciso investir nisso, tá bom? Ao contrário de alguns governos aí que eu não quero dizer qual, que está querendo destruir a educação pública, né? Invista em educação. As universidades federais são de extrema importância para o desenvolvimento do país. Me perdi, me encontrei. Colaboração de universidades, museus, organizações não governamentais e as próprias associações indígenas procuram aprimorar estratégias relativas à documentação de saberes tradicionais. Apesar de ocuparem um lugar proeminente nos programas de salvaguarda, essas estratégias levantam uma série de questionamentos. Claro, estudiosos do patrimônio imaterial indígena defendem a necessidade e a urgência dessa documentação, uma vez que ela garante às culturas indígenas um espaço no mapa mundial das culturas, muito embora o registro em si não assegure nem a sobrevivência, nem a continuidade da prática cultural. É preciso reconhecer, entretanto, que os registros, os inventários e também a documentação de coleções etnográficas contribuem para o fortalecimento das comunidades indígenas. O que é que isso quer dizer? Não necessariamente se você fizer a documentação desses saberes, dessas tradições, servirá para poder salvar aquela cultura. Afinal, essas culturas são comunitárias, elas são culturas geracionais. O que é que isso significa? Elas são passadas de geração em geração. A gente já falou isso quando tratamos sobre patrimônio cultural em geral, né? São geracionais, elas passam de geração em geração. Isso significa que os mais velhos passam para os mais novos. Então isso vai passando de pai para filho, para neto, para bisneto, para essa galera toda. Só que chega um determinado momento que parte dessa população vai acabar se desinteressando por esses saberes. Acontece, infelizmente. E aí, esses projetos de salvaguarda, de documentação, de registro, acabam se tornando extremamente importantes. Porque vai chegar um determinado momento que, infelizmente, não será mais possível se manter essa tradição de forma geracional. Aí é importante que se tenha documentado. Muitas vezes, por exemplo, várias das línguas nativas, elas não existem mais, elas se acabaram, porque se passava de geração em geração. Só que aí, gerações mais velhas que tinham esse conhecimento dessas línguas não conseguiram passar para gerações mais novas, porque essas gerações mais novas elas já estiveram mais próximas das cidades, eles tiveram mais contato com as civilizações tidas como modernas e perderam o interesse no aprendizado da cultura tradicional. Então, vários anciãos. Ai, meu Deus do céu, que a professora de português não veja isso, gente. Vários anciões. Tá certo, anciões. Os anciões, de vez em quando dá um apagão assim na memória. Vários anciões, eles acabam morrendo sem ter conseguido passar o seu conhecimento adiante, por falta de interesse das gerações mais novas. Então tá aí a importância dessa salvaguarda, tá aí a importância dessa documentação, desse registro,
dessas tradições mais antigas, né? Por isso que fala, não necessariamente vai assegurar a sobrevivência ou a continuidade dessa prática, mas é importante porque vai ter a documentação dela, de que um dia existiu, um dia se preservou, faz parte da cultura tradicional de uma determinada comunidade e, claro, do país, né? O desconhecimento acerca das produções artísticas indígenas impede que se considerem sua contemporaneidade e, evidentemente, sua antiguidade. Esta evidencia-se por estudos arqueológicos, uma vez que as primeiras obras de arte do nosso país tiveram origem nas sociedades indígenas, há milhares de anos, né? Na realidade, a dificuldade talvez resida no fato de que nas cidades as pessoas experimentam certa estranheza ao se deparar com expressões artísticas formuladas segundo critérios não hegemônicos. Puta que pariu, o que é que isso significa, professor? O que é que isso significa? Cultura não hegemônica. O que é uma cultura hegemônica? Ai, mordi minha língua. O que é uma cultura hegemônica? Cultura hegemônica é aquela cultura massiva. É aquela cultura que todo mundo conhece, né? É tipo, o que é a mídia hegemônica? É a mídia televisiva. É aquela que a grande maioria da população tem acesso. Então, segundo isso, o que seria uma mídia não hegemônica? São os jornais alternativos, são os fanzines, são os jornais comunitários, que aquelas comunidades com conhecimento naquela região conseguem passar entre si. Mas, se de repente uma cultura existente aqui em Aracaju, o conhecimento que é obtido através dessas comunidades aqui não vai ser o mesmo que a galera de São Paulo vai ter, porque não alcança o que eles têm por lá. Em compensação, aqui a gente acaba sendo bombardeado por diversas informações, por diversas tradições que vieram de lá. Porque o povo de São Paulo é tudo metido a besta mesmo, né? E acham que eles são os maiorais. Mas enfim. Então, quando a gente fala que essas expressões artísticas elas não são formuladas segundo critérios hegemônicos, significa dizer que a grande parte da população, quando vê uma arte vinda dos índios, eles vão estranhar, vão falar, tá, mas qual o significado disso? Tipo, foi a Lady Gaga que fez? Não. Foi Rihanna? Foi Beyoncé que fez? Não. Então eu tô por fora. Que tipo de arte é essa? Porque é algo que é da tradição, é do conhecimento daquela galera que faz parte somente daquela comunidade. Então causa estranheza quando passa a alcançar outras pessoas, né? Nesse confronto, devem discernir a origem da valorização estética de um artefato que se organiza através de materiais, palavras, usos, hábitos, mobilidades e contextos completamente diversos dos habituais. Assim, quando levadas a admirar um objeto indígena, as pessoas se veem diante da possibilidade de experimentar uma situação que constitui o reverso de seu próprio olhar, que habitualmente busca interpretar uma obra já qualificada e definida como artisticamente em sua própria sociedade. O nosso olhar, ele está habituado a uma determinada coisa, né? Digamos, tudo que a gente aprende na escola, por exemplo, é aquilo que geralmente já está dentro dos livros didáticos, dentro de textos que já foram batidos, que várias pessoas já pegaram, já leram, já releram, já estudaram aquela zona toda, né? E aí, de repente, quando a gente é apresentado a algo novo, causa estranheza.
como assim? Eu nunca ouvi falar disso. Mas isso é sério? Isso é real? Isso é verdade? A gente começa a se questionar por conta da dificuldade de acesso que a gente tinha àquele material. Aí, de repente, a gente se aprofunda um pouco mais naquilo e vê, porra, que massa isso, velho. Que massa essa nova cultura. Que massa essa nova forma de expressão de arte. Isso faz parte de uma tradição de um determinado povo que a gente não tinha acesso antes, mas a partir do momento que começa a ganhar corpo, começa a ganhar massa, e começa a ganhar a massa, o grande povo, o pessoal passa a ter um conhecimento maior sobre aquele assunto, né? Então, esse texto que eu estou trazendo para vocês agora, alguém já tinha lido antes? Alguém já tinha tido acesso antes? Talvez uma pessoa ou outra que tenha pesquisado sobre arte indígena, entre vocês. Talvez tenha pesquisado sobre arte indígena. Tipo, eu já conhecia antes, porque eu não tinha trabalhado esse texto ainda em sala de aula, mas nas minhas pesquisas sobre arte indígena, ainda em anos anteriores, eu já tinha encontrado esse texto. Falei, pô, que texto massa. Vou deixar salvo aqui, li, reli algumas vezes e tal, pô, massa, para poder fazer uma discussão bacana. E aí achei um momento certo para poder encaixar ele para as aulas da gente, né? Então, é mais ou menos isso. É algo que num primeiro momento pode causar estranheza, porque a gente não tinha tido acesso antes, porque vocês não tinham tido acesso antes. Mas, a partir do momento que vocês passam a ler, passam a ter acesso a isso no cotidiano, no dia a dia de vocês, deixa de causar estranheza e muitas vezes traz uma certa admiração. Isso é bacana. Isso acontece muito com a cultura indígena também, que é algo que cotidianamente a gente não tem acesso. Mas a partir do momento que passa a ter, passa a conhecer aquilo, passa a admirar também, né? E, para alguns, corre atrás do significado disso também, né? Fala, porra, que massa, bacana. Mas não basta somente ver a imagem. Pô, deixa eu pesquisar sobre tal coisa. Pararam, pararam, pararam. Pesquisou, achou, se interessou ainda mais. Ou não, né? Rola. Se interessou ainda mais, falou, cara, que foda, velho. Que massa isso e tal. Enfim. Então, quando levadas a admirar um objeto indígena, as pessoas se veem diante da possibilidade de experimentar uma situação que constitui o reverso do seu próprio olhar, que habitualmente busca interpretar uma obra. Nosso olhar busca ver aquilo ali e interpretar a partir daquilo que a gente já tem conhecimento. Então, já qualificado e definido como artístico em sua própria sociedade. Em outros termos, essa estranheza se deve ao fato das produções indígenas serem concebidas e executadas em contextos que não compartilham das premissas ocidentais acerca da definição de arte e de sua finalidade que estaria em si mesma, como afirmam muitos pensadores que trataram dessa matéria. Então, a gente é ensinado que a arte... Olha a discussão que eu estava falando sobre o que os europeus se diziam. Porra, porque a minha civilização é a melhor do mundo, qualquer outra tem que tacar um... Foda-se, passar a faca. Negócio aí de... civilização indígena, arte indígena, meu cu. A arte africana, porra, os caras... Como dizia o pastor Marco Feliciano, deputado federal também. A África é um continente amaldiçoado, porque só tem pobreza lá, porque só tem gente feia, porque ele não conhece a cultura africana. Ele diz isso baseado na crença de que o Deus cristão europeu, porque para eles Jesus inclusive é branco, né? Branco, louro do olho azul, basicamente. Segundo ele, a lógica de Deus, do cristianismo, da razão e tudo, da fé, surgiu a partir dos europeus. Gente, a própria imagem de Deus é baseada na mitologia grega, na imagem de Zeus, aquele velho branco barbudo cabeludo. Então, criaram a imagem de Deus a partir disso.
Porra, você vai falar que a cultura indígena Ai, pelo amor de Deus. Enfim. Ah, Então, se deve ao fato de as produções indígenas serem concebidas e executadas em contextos que não compartilham dessas premissas ocidentais, daquilo que os ocidentais, que os europeus enxergavam como arte, e de repente olha o que é produzido pelos indígenas, eles não vão ver aquilo como arte porque a ideia de arte para eles é outra, completamente diferente. Assim como se a gente pegasse, principalmente para os indígenas mais antigos que não tinham tanto acesso a essas informações vindas dos europeus. Se a gente fosse pegar um quadro da Mona Lisa e mostrar para os índios, para os indígenas, eles vão olhar para aquilo e falar assim: ah, ah, é uma mulher aí, fez, desenharam uma mulher. Legal. Ah, isso é arte? Ah, tá. Ok. Que merda. Então vai ser tipo isso, né? Porque os indígenas, nesse caso, eles se baseiam naquilo que eles conhecem como arte. Que inclusive a gente vai entrar já nessa discussão já na próxima aula. Tá? Sobre esse conceito de arte. A gente já falou, inclusive, em anos anteriores sobre os conceitos de o que é arte, né, pela arte. Mas enfim, finalizando essa aula de hoje, por aqui a gente continua no meio da página 3, ali, tá? Para a próxima aula. Beleza, galera? Valeu. 32 minutinhos, mais ou menos assim, de aula. Fechou. Valeu, galera. Tchau.